Pessoal, boa tarde. Sexta-feira, como diz a turma, sextou. Sextou. Boa tarde para todos. Hoje é sexta-feira, meio-dia e pouquinho, e vamos lá, pessoal, para mais uma live na hora do almoço. João Pedro, avisa a turma, joga aí que nós estamos ao vivo, vamos falar sobre avaliação, e hoje eu vou ter um convidado especial nessa live aqui ao vivo, que é o Dr. Guanes, que daqui a pouquinho vai estar chegando aqui, chegando. Hein, pessoal? Sejam bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje é continuando a ideia da avaliação. Sexta-feira. Então aí, Naura Oliveira, Branco, nós estamos aqui com esse sol maravilhoso. Olha, eu adoro, Let's Sunshine. Oi, Bruno. E nós estamos na semana, num pré-lançamento. Grande abraço, Rafael Veiga. Nós estamos aqui num pré-lançamento do nosso curso online, né? Nosso curso EAD, avaliação multifuncional, tá? Então, se prepare, vem aí notícias muito boas, tá ok? Então, olha aqui, botaram um tapete vermelho aqui, ai, que delícia. Tudo bem? Boa tarde. Olha só, olha o gramado, que espetáculo, tricolor, olha, vocês estão aqui, não é gostoso? Meio-dia, sol de inverno. E esse sol é um bronze, pegar aí uma corzinha. Então, pessoal, hoje é um bate-papo. Olha aí, o Dr. Guanes chegou. Vamos chamar aqui Dr. Guanes. Pessoal, avisa aí, João Pedro, estou aguardando a entrada do Dr. Guanes aqui. Meu querido, tudo bem? Beleza, Mauro? Tudo bem, você? Boa tarde, caro Dr. Guanes. Como está Campinas? Tá uma delícia, tá um dia lindo, ó. Estou aqui caminhando numa praça perto de casa. Tá muito gostoso. Eu estou só se hidratar bem, né, Mauro? Nesse horário, o segredo é hidratação. Eu hidratei com uma cerveja antes, viu? Bom, eu não bebo. É brincadeira. Mas é muito bom. A turma que me segue, eu digo assim, me sigam as minhas orientações didático-pedagógicas científicas. Nada, não me siga na minha alimentação, nos meus hábitos alimentares. São terríveis. Ô Mauro, não te sigam nas suas orientações etílicas. Não. Outro dia eu coloquei um post lá, eu fazendo uma cachaça, uma caipirinha com porco, olha lá. Leitãozinho, pururu, porquinho com cachaça, olha. Braulio, como chegar aos 70 anos. Valeu, Braulio. Como Só um minutinho, gente. Deu uma fugidinha aqui. Ô Mauro, enquanto você estava fora, eu lancei a pergunta. Eu estou caminhando. Eletromiografia é aplicável? Sim ou não? O que vocês acham? Ah, legal. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Que todo mundo fala em eletromiografia, apresentam, e eu gostaria de colocar para o pessoal a sua opinião como um doutor em... Para vocês que estão me assistindo, conhecer um pouquinho quem não conhece, gente, o Dr. Guanes, ele tem formação em física,
pela Unicamp. Depois ele tem formação em educação física, foi técnico de atletismo, foi maratonista, tá ok? E tem mais de 500 artigos publicados em revistas mundiais, então é uma autoridade no assunto. E foi minha alegria, foi meu orientador. E ele estuda muito eletromiografia, muito. Tem inclusive no laboratório, e eu vou perguntar para o Dr. Guantes, então, esta apologia, né, da eletromiografia. Olha, ativou, pegou o músculo, ativou mais, ativou menos. A Dr. Guantes, história. Pois é. Você usou a palavra certa, né, Mauro? É apologia à eletromiografia, né? Aí fica aquele velho ditado. Dr. Guantes, se você puder falar um pouquinho mais alto, tá chegando baixa a sua voz. Espera aí, deixa eu ver se eu aumento aqui. Está no meu máximo, viu, Mauro? Fica aquela grande questão. O Mauro usou a palavra certa. É apologia, né, à eletromiografia. Claro que ela presta para um punhado de coisas. Está muito baixo, eu não estou te ouvindo. Espera aí que eu vou ver se eu aumento, Mauro, porque está no máximo. Espera aí. Pessoal, vocês estão me dando um retorno aqui. Se vocês estão ouvindo o Dr. Guantes falar, eu acho que ele caiu a conexão dele. Oi, Mauro, melhorou? Tá baixinho ainda a sua voz. Você está me ouvindo bem? É estranho. Eu estou te ouvindo muito bem, mas aqui os volumes são todos no máximo. Então, eu tá vou bom. parar. Então, vamos lá, Dr. Guantes. Oi, Tavico. Então, o pessoal está escutando bem, vamos lá. Então, a questão da eletromiografia. Pois é, você usou a palavra correta, Mauro. Existe uma apologia à eletromiografia. A eletromiografia é como um serrote. Vou usar uma metáfora. Serrote é muito bom, seja elétrico ou não. Para quê? Para cortar madeira. A eletromiografia é muito bom para quê? Para analisar potenciais elétricos, né? Na célula muscular, num músculo qualquer, durante atividades isométricas. Você pode até usar o serrote para cortar um bolo, ao invés de cortar madeira. Mas vocês notaram que vai ficar uma coisa mal feita? Esse é o problema. Tem gente que usa mal a eletromiografia. Agora, para fazer uma demonstração para grande público, vai ver aquele tanto de risco lá, não vão entender nada no eletromiógrafo, ok, tá valendo para merchan. Mas cientificamente, em situações dinâmicas, a eletromiografia está ultrapassada. Eu uso como grande referência o Muscle Alive do Papa da eletromiografia mundial, que é o doutor De Luca, né? Ele é a referência mundial. E ele deixa claro, ele passou a vida inteira pesquisando isso. A eletromiografia não é confiável em situações dinâmicas, porque tem muito crosstalk, tem muito ruído e você não está vendo a ativação. Nossa, eu não sei. Eu vou pedir, pessoal, me dá um feedback. Vocês estão ouvindo o Dr. Guantes? Eu estou ouvindo pessimamente. Oi, alô? Falei, pessoal? Guantes, agora eu te escutei. O som está baixo. Aqui, ó, o som normal, ouvindo bem. Então acho que era para mim que o problema era meu. Se o pessoal está te escutando, tudo bem. Então acho que eu vou ficar estático aqui num lugar, debaixo de uma árvore e boa, Mauro. Eu acho que talvez o fato de eu estar caminhando pode estar comprometendo o sinal, né? Mas repetindo o que eu falei, usando a metáfora. Se a eletromiografia fosse um serrote é muito bom para cortar madeira, seja elétrico ou manual, né? A eletromiografia é a mesma coisa, só funciona
para ver ativação potencial elétrico de musculatura de superfície. Você não vê de musculatura profunda. Por quê? Precisaria espetar a agulha lá dentro e comitê de ética na nossa área não aprova. Tá? Além de ser invasivo, é dolorido, ou seja, usa-se muito mais a eletromiografia de superfície. Ela presta para situações estáticas. O resto é mau uso. Simples assim. Quem fala isso, repetindo o que eu falei, é simplesmente o De Luca. Na Bíblia dele, Muscle Alive. Tá? Bom, então, pessoal, então isso significa, doutor, eu também sentei aqui, eu vou ficando paradinho, acho que fica melhor. Então, isso significa, quando nós observamos um paper, um trabalho científico, que diz assim, no agachamento até 40 graus, 50 graus, o glúteo médio teve maior ativação. O que significa isso, então? Mauro, esse artigo só é confiável se o pesquisador colocou esses diferentes ângulos articulares em situações isométricas. Se ele mediu a ativação isometricamente a 40 graus, a 30 graus, a 90 graus, ok. Mas a gente não faz o movimento nosso, né, no cotidiano, em quebradinha, dando breaks articulares, né? Notou a limitação? Uhum. Porque se for o movimento fluídico e o movimento que nós fazemos cotidianamente, claro que é barco furado. Olha só, pessoal, tá bem? Então tem muitos trabalhos aí que usam eletromiografia que tem que serem vistos com parcimônia. Já estão sendo revistos, viu, Mauro? Hoje, quem quer pesquisar ativação neuromuscular dinamicamente, quero dizer, com movimento articular, estão usando o padrão ouro hoje, o magnetismo transcraniano, que é um aparato que você coloca como se fosse uma tiara no crânio do sujeito e ele vê o nível de ativação de sistema motor central em tempo real. Esse é considerado hoje o padrão ouro. Então, por exemplo, que no nesse Brasil caso... se usa. Ô Mauro, que no Brasil já se usa, viu? Tem pessoal aí na Unifesp que usa. Não é algo que não chegou no Brasil, já chegou no Brasil. Então, tá? Ajude a me esclarecer e a turma também. Então, por exemplo, eu coloco esse aparato transcraniano e vou fazer, por exemplo, um afundo. Eu não tenho eletrodo no glúteo médio, glúteo maior, vasto medial e isquiotibial. Eu não tenho isso. Você não tem isso. Você vai medir isso via ativação do córtex motor do sujeito. Sei. E aí no córtex motor, ele me manda a mensagem de qual músculos que está sendo ativado mais ou menos? Você consegue identificar quais os grupamentos musculares que estão sendo mais ativados. Porque é a lógica da complexidade, né, Mauro? Nenhum músculo está sozinho ali. São grandes grupamentos musculares em sinergia. Então ele dá o resultado do pacote todo. Entendeu? Que clinicamente e funcionalmente, Mauro, é muito mais interessante que eu pensar em um músculo. O que me adianta informações de ativação muscular do reto femoral? Pouquíssima coisa. Né? Não sei se do ponto de vista clínico, digamos. Mas o movimento é mais complexo. Quando eu faço uma flexão, uma extensão, é todo o corpo que está se mobilizando. E o eletromagnetismo transcraniano mostra esse pacote, o resultado de tudo isso. Por exemplo, nessa transmissão, então, nessa conexão, vamos imaginar assim, grande abraço. Eu estou fazendo, então, por exemplo, o afundo. E com esta análise transcraniana, eu posso ver também o quanto, por exemplo, o transverso do abdômen, o eretor da coluna está sendo ativado também para me manter a estabilidade do tronco. Sim, por exemplo, se você fizer uma prancha, eu sei que você gosta muito de fazer aqueles testes que estão se tornando referência, né, Mauro? O teste da prancha para ver estabilidade de core, etc, etc. Se você usa o magnetismo transcraniano, você vai ter informação direta em tempo real de como está o core do sujeito. Nossa, isso é fantástico, né? Então... Agora,
Ô, Mauro, vale uma ressalva nisso que eu acabei de falar. Como a prancha é feita isometricamente, nela especificamente, vale a pena colocar eletromiografia de superfície, porque o cara está em isometria. Então você coloca na musculatura abdominal e nos eretores da espinha, por exemplo. Aí vale, porque está em isometria. Entendeu? Agora vamos imaginar... Em dinâmicas, não. Agora, por exemplo, eu coloco todo o indivíduo na prancha ventral apoiado em isometria. E aí, doutor, eu peço para ele fazer o mountain climber, né, que é o movimento de flexão de quadril e joelhos alternado. Aí eu começo a ter ruídos, então, pela essa dinâmica do movimento de flexão. Você começa a ter muito ruído e a eletromiografia de superfície não dá conta. A gente não tem técnicas eficientes e validadas, Mauro, para separar o que é lixo e o que é sinal verdadeiro desse controle neuromotor para executar esse movimento. Então, realmente, esse é um... o que eu vejo também, né, doutor Guanes, as pessoas, e já vários estudiosos aí de biomecânica aplicada à musculação, têm comentado, né, que o fato de eu ter uma ativação maior de grupos musculares não significa que aquele grupo muscular que apresentou como maior ativado será mais hipertrofiado, né? Não quer dizer que a produção de força é isso. Né, Mauro? Isso pode mostrar uma grande debilidade dessa musculatura. Por isso que ela está sendo muito ativada. Né? Por exemplo, se o sujeito vai fazer um abdominal clássico, aquele que você flexiona no joelho, ok? Em decúbito dorsal, né? E começa a tremer tudo. A barriga do sujeito começa a tremer feito uma gelatina. Ora, ele está entrando numa tetania dessa musculatura, concorda? Se você colocar eletrodos ali, Mauro, seja na porção supra-umbilical, infra-umbilical, onde for, nas laterais, onde for, vai dar muito ruído. Aquilo lá vai virar quase que um... Olha, você precisaria de acelerometria para ver tanto ruído, tanto lixo no sinal, porque é literalmente a gordura vibrando em cima daquela tetania muscular instalada. E se o indivíduo tem uma parede gordurosa sobre a musculatura alvo, então tem mais um probleminha, não, doutor Gomes? Só lixo, porque a eletromiografia nem dá conta de pegar o sinal do músculo propriamente dito, né? Assim, ele vem no pacote, mas no pacote vem mais lixo do que o que eu quero de fato, que é o sinal real. Então, olha que interessante. Obviamente que é uma ferramenta muito utilizada ainda, né, nas pesquisas de biomecânica, né, mas é importante saber das limitações, né, que, como você diz, corta, mas a serra elétrica corta muito melhor, mas o serrote corta, né, madeira mais fraquinha, né. Claro. Ô, Mauro, uma coisa que é importante a gente deixar claro para os nossos, quem está vendo a gente, é o seguinte: não existe ferramenta perfeita. Toda ferramenta tem suas limitações, tem suas vantagens e desvantagens. Vou falar a vantagem da eletromiografia de superfície, para não saírem falando aí que eu estou metendo pau na eletromiografia. Não estamos metendo pau na eletromiografia. Ela prestou e presta um grande serviço à ciência até hoje, mas desde que adequadamente utilizada, né? O que não dá é o cara querer atravessar o Atlântico com asa delta. Notou? Não vai atravessar, vai cair logo, né? E aí, essa é a crítica, né? O eletromagnetismo transcraniano, ele não vê um locus muscular, mas ele vê a ativação no córtex motor cerebral do cara. Ou seja, ela é uma outra maneira de olhar o mesmo fenômeno, que tem suas vantagens, sim, e tem suas desvantagens. Qual a principal desvantagem hoje do eletromagnetismo transcraniano? É que ele não informa sobre um músculo específico, ele informa sobre o grupamento muscular, né? Que, sob muitos aspectos, é vantajoso, mas pontualmente ele não mostra o todo. Eu acho que inverti a câmera aqui, né, Mauro? Ó, tá invertida. Você virou o contrário. Volta para você. Nós estamos vendo o parque. Agora voltou. Tá. Então, isso é muito interessante, porque toda ferramenta tem vantagens e desvantagens. A gente não pode ficar querendo levantar essas bandeiras ideológicas defendendo um equipamento em detrimento do outro. Não é isso. São ferramentas.
Vamos pegar, por exemplo, me ajude aqui no exemplo prático. Se eu vou verificar a ativação do isquiotibial, ele vai me dar uma ideia de como está o semimembranaço, semitendinoso, o bíceps femoral. Ele me dá o conjunto, grupo isquiotibial. Ele não fragmenta. Agora, olha, o bíceps femoral está sendo mais ativado. Ele não dá essa ideia, né? Não, ele não dá, e nem é essa a proposta, viu, Mauro? Porque nós somos complexos. Quando você faz um movimento, é toda a musculatura que está envolvida. Então me interessa muito mais o resultado de tudo isso do que cada um pontualmente. Né? Aqueles estudos de eletromiografia que fica pegando músculo por músculo, bom, vão inventar então um eletromiógrafo com 200 canais para pegar todos os músculos do corpo, ou seja, impensável, nada a ver. Nós somos mais complexos que 3, 4, 5 músculos. Né? E aproveitando, né, doutor, você tem uma revista da qualidade de vida, nós temos o núcleo de pesquisa em biomecânica e qualidade de vida. Então, na sua percepção, né, nós temos visto muito o pessoal que eu chamo do açougue do fitness, sabe? Exercício para o vasto medial, para o vasto lateral, para o bíceps, para o tríceps, cabeça longa. Me parece, doutor Guantes, que essas abordagens são muito interessantes e adequadas para aqueles indivíduos que vão construir músculos para bodybuilder, né, onde ele tem que ter uma simetria. Agora, para as pessoas comuns, doutor Guantes, eu acho que esse açougue do fit não tem muita significância, não. O que o doutor Guantes acha? Mauro, concordo literalmente com o que você diz. Isso aí só funciona para, sei lá, estou chutando, me ajuda aí, Mauro, 1% da população que treina bodybuilding. Eu tenho vários amigos, campeões e campeãs, mulheres brasileiras de bodybuilding, né? E eu converso muito com eles e com elas. Mas é uma elite de uma elite que faz isso, né, Mauro? Aí é um outro tratamento. A maioria dos meros mortais que estão aí no Ibirapuera, no Parque do Carmo, na USP, no Morumbi, fazendo atividade física, ora, gente, para essas pessoas o que interessa é o resultado global, né, do movimento que eles são capazes de fazer. Né? Olha aí, pessoal. A gente precisa... uma coisa importante, Mauro, é romper com essa ideia de que existe um movimento perfeito. O que é movimento perfeito para mim pode ser diferente de movimento perfeito para o Mauro. Por quê? Porque nós temos estruturas musculares, tendíneas, ósseas e uma cultura corporal consolidada desde a fase intrauterina, Mauro, até hoje, que são diferentes. Então a gente não pode falar que o que é correto para o Mauro é o mesmo e eu tenho que me forçar a tentar fazer igualzinho o Mauro faz. Não. Cada um faz do seu melhor, da sua melhor maneira possível. Então você está desprezando a função do profissional de educação física ou do fisioterapeuta numa reabilitação? Não, não é isso. Eu estou falando que nós somos singularidades. E enquanto singularidades que somos, precisamos ter atendimento especializado. Cada um é um. Não dá para generalizar. É isso que falo. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, quando nós fazemos a proposição de uma avaliação qualitativa, né, nós estamos preocupando que cada indivíduo realize um movimento dentro daquilo que nós estudamos em desenvolvimento motor, em aprendizagem motor, em controle motor, que é o exercício dentro de um padrão básico esperado, que tem características gerais. Então, por exemplo, um afundo que nós estudamos, o Dr. Guantes ajudou a validar o nosso teste, existem alguns indicadores. Agora, se ele vai colocar mais carga, se ele vai colocar amplitude máxima, é uma outra história. Eu acho que a nossa preocupação é que essas pessoas comuns, pobres, mortais como nós, consigam fazer movimentos dentro de uma perspectiva que não cause um estresse mecânico. Você usou a palavra correta, Mauro. Padrões. Padrões de flutuabilidade. Ou seja, você falar numa banda, numa faixa operacional e funcional, beleza, plenamente de acordo. Agora, o que não dá é para querer engessar o sujeito
num movimento preciso, específico. Isso é insano. Isso seria a mesma coisa que um surfista querer que o mar tivesse as mesmas ondas todos os dias. Tão burro quanto isso. E uma outra questão, doutor Gomes, eu vou colocar para ver o seu posicionamento. Eu vejo que muitas vezes, né, os especialistas em treinamento de força, particularmente a turma da musculação, né, que tem uma rigidez, eles ficam brigando, né, ativou. O que significa? Esse músculo, se eu colocar para cima, o eletromiografo me mostrou que ativou 5% mais o deltoide anterior. Se abaixo ativou, e eles brigam. O doutor Guantes acha que essas variações de 5%, 8% são significantes? Pois é. Esse 5%, 8% que você se referiu, isso não necessariamente significa que está trabalhando mais aquele músculo. Pode significar o oposto disso. Pode significar que você está colocando aquela região muscular em fadiga muscular, mal. Olha só. Você notou? Então, tem muita receitinha de bolo aí que é, no mínimo, do seu ponto de vista biomecânico, equivocada, né? E que precisa ser discutida. Por isso que eu acho que é legal essas lives. Sabe, Mauro? Elas têm muitas questões a serem levantadas para desmistificar certas coisas que são dadas como verdades absolutas. E vamos combinar, verdade absoluta não existe em ciência, né? Verdade absoluta pressupõe crença. Crença, bom, então vai para a sua igreja rezar, porque lá é o espaço da crença, né? A ciência é o espaço da dúvida. Que bom. Então, eu vejo assim, não, doutor Guantes, que as pessoas precisam entender, que, como o doutor Guantes bem disse, ele falou 1%, pessoal, 1% dos 5% que se exercita regularmente. Se eu pego 2 milhões de pessoas e transformo isso em 1%, 5%, né, eu vou ter 10 mil, 15 mil, 20 mil, que são os bodybuilders, aqueles indivíduos que comem 8 vezes por dia, que tem um risco. Agora, a população comum não tem essa preciosidade. Então, eu tenho discutido muito, né, a necessidade de fazer... Vale uma dica para quem está nos assistindo. Queridos e queridas, vocês vão trabalhar com a maioria da população brasileira que é sedentária, que está com sobrepeso, que não sabe nem correr biomecanicamente adequadamente. Vocês têm noção a realidade cruel que nos cerca? A maioria, vou repetir, a maioria da população brasileira, 63%, é obesa, oficialmente, não tem padrões de desenvolvimento de controle neuromotor adequados, quando comparados, por exemplo, com a população americana. Mauro sabe muito bem disso. O doutor Mauro é amigo do doutor Galahu, né, Mauro? Sim, amigo pessoal. Claro, então a gente sabe o que está falando, a gente tem ciência que nos dá garantia para afirmarmos o que estamos aqui afirmando, né? E o Brasil está envelhecendo, ou seja, vem um tsunami de idosos que terão muitos problemas, porque eles não sabem nem correr, nem caminhar, nem fazer um afundo, nem fazer um land. Estou falando mentira, Mauro? Não, e veja, né, doutor Guantes, nas nossas pesquisas que antecederam a tese de doutorado e a construção da nossa proposta de avaliação, nós ficamos assustados. 60% dos avaliados de um N mais de 1.000 pessoas, foram N significantes, não foram capazes de realizar o agachamento overhead correto, dentro de um padrão mínimo, não é com carga, não, dentro de tornozelo, joelho, dentro de uma cadeia cinética estruturada. E mais recentemente, né, doutor Guantes, que eu vou compartilhar com a turma, o doutor Guantes está nos ajudando no tratamento estatístico, nós fizemos um estudo, né, com os testes de encurtamento, que para nossa surpresa, né, doutor Guantes, existe um severo encurtamento de reto femoral entre as pessoas. E ninguém fala sobre isso. E a gente sabe da influência do encurtamento do reto femoral de pessoas e as suas intercorrências na coluna, associado ao abdômen fraco. Então, isso que o doutor Guantes colocou, pessoal, é de um impacto terrível. E nós estamos falando
estamos dando curso como se todo mundo quisesse hipertrofia, que 5% do ângulo foi mais ou foi menos, e não sei o quê, que aí o pessoal briga. Né? Não, porque pegou mais, pegou menos, ativou mais gente. O povo não sabe. O Mauro, o povo dá uma não sabe fazer um avanço, um agachamento. É isso mesmo. E nós estamos preocupados. Soraya, você falou, a Soraya que está nos vendo, um abraço, Soraya. Você falou absolutamente coerente, concordo com você, viu, Soraya? As pessoas fazem porque veem os outros fazendo. Então vai muito na lógica, desculpa, você é até mal educado, na lógica do macaco. Faz por imitação, sabe? Sabe? Não pode, né, Soraya? As pessoas têm que ser convencidas de que aquela prática é a melhor para elas, de que aquele exercício é o melhor para elas. E não porque está todo mundo pulando no despenhadeiro, nós vamos pular atrás. Concordo plenamente com você, Soraya. Beijo. Então, pessoal, esse bate-papo informal sem avisar, né? E estamos contentes que tem várias pessoas entrando e saindo aqui. É aproveitar, né, toda essa experiência, larga experiência como atleta, como técnico e como pesquisador, como cientista do movimento, né, as colocações do Dr. Guantes. Dr. Guantes, agora, o prezado amigo tem acompanhado o meu esforço, né, com a nossa avaliação, e eu queria que você dissesse, estamos no caminho certo com a avaliação qualitativa, procurando identificar esses principais... Eu tenho falado, viu, Dr. Guantes, que nós não avaliamos disfunção muscular, situações de dor, que hoje eu tenho visto muitos professores de educação física que mal sabem cuidar das pessoas, entre aspas, consideradas normais dentro de um padrão de funcionalidade, estão querendo tratar de condromalácia, de estenose, de discopatias severas e tal. Então, a nossa avaliação, ela foi elaborada, né, para verificar déficit de movimento. Que eu aprendi com o Dr. Guantes, quero deixar bem claro aqui, a importância do controle neuromotor. Tá? Então, o primeiro passo, a minha avaliação vai verificar como é que o indivíduo tem esse controle neuromotor de forma global ou de forma mais isolada. Então, como é que você está vendo essa nossa jornada, Dr. Guantes, nessa nossa busca? Pois é, eu acho que nós estamos propondo um caminho, né, Mauro? Você com a avaliação multifuncional, né? Nós estamos propondo um caminho que ele está sendo revisitado. Porque se a gente pôr na história, né, da atividade física, lá para trás, quem estudou história da educação física sabe muito bem o que eu estou falando, eles pensavam globalmente, Mauro. Né? Sim. Esse modelo reducionista de fazer ciência, ele está sendo colocado em xeque cada vez mais, sabe? Independente se, ok, modelo pensar reducionisticamente a ciência, sabe o que presta? Presta para você emplacar artigos em revistas reducionistas que só aceitam pesquisas reducionistas, e aí você é bem classificado nos diferentes estratos aí que eles utilizam para, entre aspas, avaliar, segundo critérios discutíveis, o que é pesquisado. Né? Então é um caminho promissor, por quê? Porque a avaliação multifuncional, ela pensa na complexidade de cada um de nós. Ela pensa na complexidade do ser indivíduo que está sendo avaliado. Né? E não dá uma receitinha de bolo que seja aplicável a todo mundo. Não é bem assim. É isso que fica. Eu acho que esse é o recado mais importante. Que fantástico, doutor. Eu sei que você tem o seu horário, nós já estamos aqui conversando há uns 20, 25 minutos, né? O doutor gostaria de fazer mais alguma colocação, dar o endereço da revista, né? www.cpaqv.org, Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida. cpaqv.org. Vai ser totalmente repaginado. Hoje mesmo eu estava conversando com o web design. Vem surpresas por aí, tá bom? Foi uma satisfação falar com todos. Grande beijo. Tá bom, pessoal. Um abraço. O doutor Guantes está indo. Eu vou continuar aqui. Bom, obrigado. Um abraço, obrigado. Daqui a pouquinho eu te passo o endereço do site, tá bom? Perfeito. Grande abraço. Obrigado. Muito agradecido pela sua colaboração. Pessoal. Eu vou continuar com a turma aqui. Um abraço. Grande abraço. Perfeito, isso mesmo.
Olha aí, pessoal, então, gostaram do bate-papo? Muito legal, né? Esta é a nossa missão, transmitir para vocês conhecimentos científicos, com sólidos fundamentos, e é claro, né, pessoal, de muita aplicação prática. Então, nós temos que usar, sim, as ferramentas utilizadas na ciência, temos que consumir, sim, as pesquisas científicas, temos, sim, que estudar profundamente, tá? Eu separo muito bem, viu, Dila? Eu acho que as suas colocações, Soraya, foram muito boas. Eu acho que são mundos diferentes. A musculação tem seu espaço, a musculação para saúde e bem-estar, a musculação para recuperação de lesões, e nós temos a musculação de alta performance, né? Que é um outro mundo. O que eu vejo muitas vezes, né? O que eu vejo, viu, professor Braulio, viu, Dila? O que eu vejo muitas vezes é as pessoas tentarem levar para as pessoas comuns, os pobres mortais, aquelas pessoas que mal sabem agachar, avançar, mal sabem levantar da cadeira, achar que essas pessoas precisam treinar de forma com tal intensidade, com tal preciosidade, com tal simetria, né? Então, é claro, se eu quero fazer um treinamento onde eu pretendo ter uma proporção entre trapézio, deltoide, bíceps e latíssimo do dorso, tudo dentro desta proporcionalidade, então vamos lá para essa musculação de alta performance, que de detalhes. Agora, num primeiro momento, Dila, eu vou pedir para o João colocar essa live no meu Facebook, tá bom? Então, no meu YouTube. Então, essa live será salva e vou deixar no meu canal do YouTube, tá bom? Que é uma live realmente fantástica com a participação do Dr. Guanes. Então, Soraya e demais colegas, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, como o Dr. Guanes disse, para não entrarmos no reduzicionismo, sabe? Então, vamos pensar na funcionalidade. Então, qual a função da musculação? É preparar o indivíduo para as atividades cotidianas. E vamos pensar o seguinte, milhares de idosos que precisam se exercitar, que precisam evitar a dinapenia, a osteopenia, a osteoporose, a sarcopenia, essas pessoas não têm acesso a uma sala de musculação. Não tem. Tá? Grande parte. Tem aulas em grupo. Então, com o professor num centro esportivo, numa academia, então nós temos que ter estratégias usando o peso do próprio corpo, usando exercícios globais que desenvolvam capacidades funcionais. E as pessoas falam assim, não, o idoso precisa fazer musculação. Ok, concordo em gênero, número e grau. E se ele não dispõe? Vocês estão percebendo? Então nós vamos tomar muito cuidado com o tal do ideal. O ideal é que não tivesse ladrão, o ideal é que não tivesse câncer, o ideal é que não tivesse um monte de coisa. Tá? Então nós temos sim, só, nós temos essas condições, nós temos os desequilíbrios musculares, tá? Decorrentes, obviamente, né, num treinamento. Veja, Soraya, eu conheço vários praticantes de musculação que têm sérios problemas de coluna. Como é que se explica isso? Se diz que o agachamento fortalece a lombar, fortalece o core. Provavelmente, né, Soraya e demais colegas, esse indivíduo treinou errado, né, Dila? Viu, Dila? Esse indivíduo provavelmente quis fazer um treinamento de hipertrofia do reto abdominal, que é o músculo que aparece, é o músculo externo, auxiliar na estabilidade, né? Auxiliar secundário. Então o indivíduo foi lá para o sit-up, para o sit-up, para o crunch, e meteu carga. E sem contudo, fazer um trabalho de fortalecimento com bracing, um trabalho de ativação, um trabalho de estabilidade, de consciência corporal. Já foi para a força hipertrófica. E muitas vezes já foi para a potência. Né? Sim, o TVA, o transverso do abdômen, é o principal músculo estabilizador profundo. Como é que eu ativo ele? Com o bracing.
E aí você vê, né, Pilates, mesmo Pilates, precisa ser feito com muita parcimônia. Porque às vezes a pessoa nunca fez, chega lá e vai fazer um Pilates match com The 100, single leg stretch, double leg stretching, sabe? Roll-up, arrebenta a coluna. Por isso que as pessoas desenvolveram, os bons profissionais, desenvolveram o pré-Pilates. É uma preparação para os exercícios do Powerhouse, que é muito forte no Pilates. Porque o velho Joseph era um demônio de forte. Então, eu vi muita gente tendo sérios problemas com Pilates, porque foram para aulas já com muita solicitação, né? Mesmo o Pilates básico. Então, é muito importante. Identificar o quê? Controle neuromotor, consciência corporal, coordenação motor. Olha, Maria Castro, tudo bem, Maria? Mobilidade e estabilidade. Robson, para mim, tá? Travou, pessoal? Vocês estão me vendo? Tá indo e voltando? Tá? Então, a avaliação multifuncional, ela foi criada, desenvolvida para isso. Como é que está o meu aluno? Ele tem dor? Então, se ele tem dor no joelho quando agacha, não faz o agachamento, vai investigar. Ah, ele faz a prancha, ficou na prancha, lordotizou excessivamente, sentiu dor na coluna. Vamos saber o que é. Porque não é comum, o indivíduo pode estar fraco, mas ele pode estar fraco, mas ele não tem quadro patológico. Isso é muito importante. Tá? O indivíduo ficou 10 segundos na prancha. E não sentiu dor nenhuma, mas falou, professor, cansei. Então, está com uma baixa, o quê? Força de resistência isométrica. O peso do corpo dele é muito grande para a capacidade funcional. Então, e ele não relatou dor, ele relatou fadiga. Ah, ele vai fazer a extensão do cotovelo. Ele não consegue sair do chão. Sentiu dor? Não. Mas ele não tem estabilidade do core. O tronco dele sai, depois ele eleva o quadril. Opa, não tem ativação do core. Tá? Ah, ele deitou, fez uma extensão de quadril, né? O joelho dele ficou em 70, ficou teria que ficar em 90 graus, ficou em 110. Puxa vida, ele tem 20 graus de encurtamento de reto femoral. Pô, preciso investigar isso daí. Aí, ele tem encurtamento de reto femoral e tem enfraquecimento do core. Opa! Oi, Dila. O que é o cardio? A sua pergunta eu não entendi. A questão cardio. Se é a questão da avaliação, se é índice de aptidão, se é a capacidade funcional cardio. Esse cardio também pode ser relacionado aqui. Me dá essa pista, me dá essa dica. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aproveitado aí o meu bate-papo com o Dr. Guanes. Lembrando, né, no dia 16, nós vamos abrir uma turma nova do Sistema de Avaliação Multifuncional. Curso 100% IAD, são 65 aulas gravadas, todas com exemplos práticos, não tem apresentação de PowerPoint, de etc. A avaliação cardio, então,
A avaliação cardio, a gente recomenda, né? Então, existe os testes padrão ouro, existe os testes... Eu utilizo muito a fórmula de Carvonem, e nós desenvolvemos um curso, né, que a gente tem disponível, é como avaliar a frequência cardíaca máxima utilizando a PSE, ok? E aí nós aplicamos a fórmula de Carvonem. Fazemos uma carga progressiva, que pode ser na esteira, na bicicleta, na pista, tá? Quando o indivíduo atinge a percepção de esforço 10, nós aferimos a frequência cardíaca. Então, aquela é a frequência cardíaca máxima que ele atingiu. Isso pode ser feito em teste de bicicleta, esteira, step test. Existe na literatura vários protocolos, tá? Para você avaliar a capacidade funcional aeróbica. Tá? Teste que faz estimativa de VO2. Eu utilizo esse teste da frequência cardíaca máxima. A comunicação caiu, mas, bom, essa internet do Brasil é essa porcaria. A gente paga primeiro mundo para ter serviço boliviano, né? Bom, pessoal, boa tarde para todos. Já fiz a minha caminhada, tomei o meu sol maravilhoso. Tá ok? Então tá indo, voltando, antes que caia tudo, tá bom? Eu vou agradecer a todos vocês, agradecer ao Dr. Guanes, que nos acompanhou nesse nosso bate-papo, tá bom? E vou tirar aqui o celular, tá ok? Então, voltou, inverteu, agora é aquela hora que começa. Tá bom, pessoal? Então, essa live eu vou disponibilizar, quem chegou mais tarde, quem perdeu, eu vou disponibilizar, vou pedir para o João Pedro, vai disponibilizar. Nós teremos essa live no nosso canal do YouTube, eu, Dr. Guanes, tá bom? Muito agradecido a todos vocês, Dylan, Marion, Luciano e demais colegas, Murilo, Maria Castro, toda essa turma que nos acompanhou. Tá bom? Um abraço.